Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro direto, tesouro pré-fixado. Você entende? Você conhece sobre esse título? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, na nossa série Mapa do Tesouro, que eu já te indico você assistir todos os vídeos. Que lá nós estamos falando do zero, do nada, se você não entende nada de tesouro direto, até os detalhes de cada um dos títulos. Por isso eu já te convido. Inscreva-se no nosso canal, ative o famoso sino da notificação e aí já deixa aquele curtir, porque essa série está diferenciada e você não vai encontrar isso com facilidade aqui no YouTube. Eu vou falar para você nesse vídeo de hoje o que é o tesouro pré-fixado, quais são as características desse título, quais são os tesouros pré-fixados que nós temos hoje no Tesouro Direto, o que é a marcação a mercado, lucro ou prejuízo na marcação a mercado, como calcular o título pré-fixado, riscos do tesouro pré-fixado e, por fim, o momento ideal para você comprar. Se você não entende muito bem, nós vamos falar em detalhes de tudo aqui então. Começando então sobre o tesouro pré-fixado. O que é o tesouro pré-fixado? Primeira coisa que você tem que saber que é um título público, na qual você vai adquirir, você vai estar financiando então o governo, emprestando o seu dinheiro para o governo, por uma taxa que vai ser definida no momento da compra. Então você já sabe exatamente, ou seja, previamente, no momento da compra, quanto que você vai receber se você levar esse título até o seu vencimento. Lembrando, você sabe previamente, desde que leve o título até a data de vencimento dele, que nós vamos falar até o final desse vídeo. É o investimento, então, ideal para quem quer saber exatamente esse valor. Eu quero me prevenir diante da inflação e quero verificar se o pré-fixado cobra ou não essa inflação. Então, esse é um título que você consegue fixar antecipadamente. Não quer dizer que ele vai te cobrir, mas ele vai te dizer antecipadamente o valor que você vai receber no futuro. Quais são as vantagens? Bom, garante uma rentabilidade fixa. Você sabe exatamente quanto vai receber se levar o título até o vencimento, não se esqueça. Você sabe exatamente quanto vai resgatar no final, ou seja, quanto você vai receber no final. E ele é ideal para metas aí de médio prazo. Aqui no Tesouro Direto fala que é de longo prazo. É de médio para longo prazo. Então, recapitulando, a taxa, ou seja, a rentabilidade, é definida no momento da compra. Ele é um título mais arrojado quando a gente compara, por exemplo, com relação ao Tesouro Selic, que nós temos um vídeo sobre isso nessa nossa série. O preço do título muda diariamente. O que significa isso? Você vai verificar então que ele fica variando, mas no final você vai receber R$1.000. Você vai fazer uma compra e você sabe que no final você vai receber, no vencimento do título, R$1.000. E a rentabilidade? A rentabilidade você tem que ficar atento. Atenção! Se você está fazendo outra coisa, preste atenção agora. Você pode ter prejuízo? Sim, você pode ter prejuízo. E nós vamos explicar isso aqui agora. Se você levar ele até o final, você vai receber exatamente a taxa acordada, sem qualquer tipo de problema. Só que se você resgatar antes, pode ser que tenha prejuízo, como pode ser que você tenha um lucro maior do que foi acordado. Vamos explicar isso nos próximos slides. Aqui nós temos então os 3 títulos pré-fixados. Nós vamos concentrar nesses 2 primeiros, 2024 e 2026, que são títulos de curto prazo. Temos também atualmente o pré-fixado 2031 que paga juros semestrais. Como ele paga juros semestrais, nós vamos falar num vídeo em separado. Então veja que o título pré-fixado, aqui no início de julho, que é quando eu gravo esse vídeo, está pagando 8,17%. Ou seja, se você comprar ele no início de julho, você vai ganhar 8,17% até o vencimento dele, que é quando? 1º de julho de 2024. Então daqui a 3 anos você vai ganhar anualmente 8,17%. Isso não vai variar, desde que você segure ele por 3 anos. Temos também o pré-fixado 2026, paga 8,57%, desde que você leve até janeiro de 2026. Ou seja, 1 ano e meio a mais, paga uma taxa melhor. Para você investir em qualquer desses títulos, o investimento mínimo é R$31, ou R$ 34,54 para o pré-fixado 2026. Se você quiser comprar um título integral, o valor cheio do 24 é R$ 791. Lembre-se que no anterior eu falei para você que você recebe R$1.000 no vencimento, ou seja, você pagaria R$ 791 para comprar um título e vai receber R$1.000 em 2024. Porque se você aplicar essa taxa nesse preço, vai dar R$1.000 lá no vencimento. Enquanto que o 2026, por ele ter um prazo mais longo, significa então que o preço dele é mais barato. E a taxa, se ele é mais barato,
a taxa, ou seja, a rentabilidade é mais alta. Então veja, isso são as características iniciais dele. E aqui eu trago para você, à sua esquerda, a variação da taxa ofertada nesse título desde o lançamento dele. Fevereiro de 2021 foi lançado em 2024. Veja que lançou aqui a 6,4%. O que aconteceu para essa taxa ir aumentando com o prazo? Aconteceu que a situação, a expectativa econômica foi piorando. E à medida que a expectativa econômica vai piorando, as taxas vão subindo. À medida que a expectativa melhora, as taxas vão caindo. Porque pense você, há uma pressão maior para emprestar dinheiro para o Brasil. Se há uma pressão maior porque a situação piorou, significa que as taxas sobem. Veja que a taxa máxima que chegou foi 8,38. Nós estamos em 8,17, exatamente aqui, muito próximos. Da mesma forma, nós temos aqui para o pré-fixado 2026. A diferença é que esse chegou em 9%, em 23 de março de 2020. Ele foi lançado em fevereiro de 2020, que foi o auge da primeira onda. E aí o mercado estressou, veja a subida que deu. Saiu de praticamente 6,4% para 9% em pouco mais de um mês e meio. Depois a situação foi melhorando, ele chegou a pagar abaixo de 6%. E agora voltou a estressar as taxas. Continuando então, marcação a mercado. Esse é um ponto importantíssimo que poucas pessoas compreendem a respeito então dos títulos. Então, deixa aí aquele super like se você já está gostando desse vídeo, porque o melhor investimento é no seu conhecimento, ainda mais gratuito. Marcação a mercado. Eu trago aqui um exemplo hipotético. Supondo que você comprou um título aqui a R$ 791. Pagou uma taxa de 8,17%. Vamos supor que foi um pré-fixado 2024. Você já sabe que você pagou esse valor 791 e você vai receber no vencimento R$1.000. Só que o problema é que o título não caminha em linha reta, conforme você está vendo aqui, que é a famosa marcação na curva. Os títulos variam de preço diariamente. Por quê? Porque a expectativa econômica varia. Se a expectativa econômica, então, melhoram, é o que nós estamos vendo, o risco de emprestar dinheiro reduz e as taxas reduzem. Então você já sabe isso. Melhorou a expectativa, reduz então a taxa. Mas se as expectativas pioram, o risco de emprestar dinheiro para o Brasil aumentou. Se o risco de emprestar dinheiro aumentou, significa que as taxas estão mais caras. É igual você emprestar um dinheiro para uma pessoa que sempre te paga. Muito provavelmente você vai manter aquela taxa. Já para aquele mal pagador, o risco é maior. Como o risco é maior, você tem que cobrar uma taxa mais elevada. Veja de forma prática como é que isso funciona. Então você comprou o seu título a 8,17%. Na primeira situação, as expectativas melhoraram, então a taxa caiu aqui para 7,8%. Quando as expectativas pioraram, essa curva então vai passar para cima da linearidade, ou seja, ela vai começar a cobrar mais. E aqui o título estaria valendo, por exemplo, 8,5%. É mais ou menos o que aconteceu quando você verifica esses gráficos. Começou então 2024 bem barato, porque a expectativa econômica era muito boa. A expectativa foi piorando, foram cobrando novos valores, cada vez mais altos. Então o valor do título, ou seja, a sua taxa, varia de acordo com as expectativas. Então grave comigo e não esqueça mais a respeito da marcação a mercado. Se as expectativas melhoram, o preço do título cai. Se as expectativas econômicas pioram em termos de Brasil, o que acontece? A taxa sobe. Grave isso para você entender um pouco mais sobre marcação a mercado. Muito bem. Falando então o que muda para você que já comprou. Se você já comprou o título, você ainda não deseja comprar. Se você já comprou e vai levar até o vencimento, por exemplo, você comprou um título 2024 e vai carregar até o vencimento, não vai mudar nada para você. Você vai receber os 8,17%. O que foi acordado será cumprido até a data final. Entretanto, se você quiser vender no meio do caminho, você se planejou para 2024, mas por uma razão qualquer, você precisou então vender esse título, por exemplo, daqui a um ano. O que aconteceu? Você deseja então vender antes. Para ter lucro na marcação a mercado, o que acontece? A taxa de juros então reduziu, ou seja, a taxa que foi ofertada para você reduziu, e significa o quê? Que o preço aumentou. Lembre sempre, se a taxa cai, o preço do título sobe. Logo, você teve lucro. Então, traduzindo, se você comprou por 8,17 e daqui a um ano essa taxa vai estar, por exemplo, em 7%, você já está no lucro. Você poderá vender o seu título com certeza com lucro, porque a taxa então caiu, o preço aumentou, você teve lucro. De uma outra forma, olhando aqui para o lado direito, com o prejuízo, o que aconteceu? Você comprou a 8,17
E daqui, por exemplo, um ano, essa taxa, por exemplo, foi a 10%. Ela disparou, a situação no Brasil piorou, alguma questão, por exemplo, política, eleição, a taxa de juros disparou. Se a taxa disparou, a taxa pré-fixada, o que acontece? O preço do título caiu, ou seja, o valor que você pagou caiu. Significa então que você vai ter então um prejuízo na marcação a mercado. Essa explicação é uma explicação simples para que você entenda que você pode vender o seu título antes do vencimento, desde que você observe essa relação para que você tenha lucro. Continuando aqui com as informações de marcação ao mercado. Então veja comigo, um título 2026 ofertando a 8,57. O título pré-fixado 2024 a 8,17%. Então grave, ambos vão pagar R$1.000 no vencimento. Os dois pagam R$1.000. A diferença é que no 2026 a taxa oscilará mais. Porque, como há um prazo maior, é possível o mercado ir se ajustando nesse período. Então a taxa vai oscilando mais. Enquanto que no 2024 ela oscila menos. Voltemos aqui no gráfico para você entender. Veja aqui, ó, à sua direita você tem então aqui o pré-fixado 2024. Veja que as oscilações, em que pese está sempre subindo, não são grandes. Agora veja o 2026. Olha o que aconteceu. Saiu aqui de praticamente 6%, foi a 9%. Subiu praticamente 50% em menos de 30 dias. Depois voltou para baixo de 6%. Vejam as oscilações que acontecem em títulos mais longos. O que significa isso? Que você pode ter um ganho muito grande nos títulos mais alongados. Quanto mais distante o título do seu vencimento, você pode ter um ganho maior. Como também você pode ter um prejuízo maior. Então ele vai ter essa oscilação. Mas no vencimento, os dois títulos vão pagar o valor acordado. Ou seja, vão te pagar R$1.000. E agora como que se faz o cálculo do tesouro pré-fixado? Antes eu te convido, dê aí aquele super like. Se você já está gostando desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. A fórmula do título pré-fixado é a seguinte. O valor do título vai ser igual ao investimento inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros em anos. Aquela taxa que nós mostramos para você de 8,17. Elevado então aos dias úteis para o vencimento. Então essa aqui é a fórmula. Como é que ficaria um exemplo prático? Supondo que você vai receber, você já sabe, R$1.000 no vencimento, porque todo título pré-fixado paga R$1.000 no vencimento, você vai receber então, R$1.000 é fixo. O investimento inicial é o que você quer saber, quanto que eu vou receber, quanto que eu vou ter que investir inicialmente. Supondo que você vai receber uma taxa de 6% ao ano. É uma situação hipotética, somente para exemplificar. 6% ao ano com um período de dias úteis de um ano, faltando um ano para vencer o título. Supondo então que nós estamos no ano de 2023 e em 2024 vai vencer aquele título. Quanto é que ficaria esse valor? Então você vai precisar então receber R$1.000, quanto você investiria? Está aqui, R$ 943,40 é o investimento inicial que você precisaria fazer para receber R$1.000 com uma taxa de 6% ao ano para o vencimento daqui a um ano. Essas informações deixam muito claro para você como é a fórmula do Tesouro Direto. Agora estamos chegando na penúltima informação. Qual é o momento ideal para investir? Você já entendeu as características, já entendeu que ele tem a marcação a mercado, que o título varia, que se a taxa sobe, o preço do título cai. E essas relações todas você já entendeu. Mas qual é o risco de comprar um título pré-fixado no Tesouro Nacional? Primeiro risco é o risco da moratória. O que significa isso? O risco do governo, ou seja, o risco do Brasil não pagar as suas dívidas. O governo simplesmente decretar o calote. Não vamos pagar ninguém, não temos dinheiro, e aí o calote é decretado. Isso é mais possível de acontecer se a situação do país melhorar, assim, piorar de uma forma sensível. De maneira que o calote geralmente é dado primeiro no investidor externo, mas não no investidor interno. Porque aí o risco é muito grande. O risco social e político, inclusive. Então esse risco da moratória existe, mas ele é pequeno. Entretanto, nós temos um outro risco, o risco de desvalorização. O que significa isso? Como você comprou um título e o vencimento, ou melhor, a sua taxa é uma taxa pré-fixada, ela não se altera ao longo do tempo. Se nós tivermos uma inflação muito forte, você perderá dinheiro comparando com a inflação. Então, por exemplo, você comprou um título então de 8,17%. Se a inflação subir demais, o que nós falamos subir demais? Se tivermos uma inflação acima de 9%, você está tendo prejuízo, porque a cada ano você ganha 8, mas a inflação média ficou em 9. E aí você teria prejuízo inclusive nos dois títulos, 8,17 e no 8,59. Fica claro para você então os dois riscos.
Risco da inflação, que é de perder dinheiro em relação à valorização do que você investiu, ou o risco da moratória, que é de não receber nada de volta. Por fim, meus amigos, trazendo para um exemplo prático, qual seria o momento ideal para investir? O momento ideal para você investir no Tesouro Prefixado, primeiro, é quando a sua taxa estiver alta. E aí eu trago um exemplo. Vamos supor que você comprou um título 2024 numa taxa fixa de 9%. É um exemplo hipotético apenas para ajudar você a compreender melhor. Então você comprou a 9% em 2021, significa que ela é fixa. Você vai ganhar de 2021 para 2022 9%, de 22 para 23 9% e de 23 para 24 9%. Significa que a sua taxa média é 9%. Vamos supor que a inflação projetada nesse período seja então de 4% para 2021, 3,5% para os 2 anos seguintes e 4,5% para o ano seguinte. Se isso aqui acontecer na prática, você comprou um título que vai ganhar 9% e você está ganhando bem acima da inflação. Só que lembre, são expectativas. Isso significa que expectativas ao longo do ano são revistas, ou para cima ou para baixo. Mas o seu título estará com a taxa pré-fixada, ele não se altera. Então, se você compra um título pré-fixado, você está, entre aspas, apostando, acreditando que a situação tem que melhorar ao invés de piorar. E aí cabe a você avaliar. Daqui para frente, você entende que a situação econômica do Brasil tende a melhorar? Se você entende que tende a melhorar, é um bom investimento você comprar um tesouro pré-fixado. Caso contrário, eu te aconselho a assistir um outro vídeo da nossa série, que é o Tesouro, então, que nós vamos falar aqui sobre investimento no Tesouro IPCA. Então fique de olho aqui nos nossos vídeos, ative o famoso sino da notificação e mantenha-se bem informado. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique aí de olho no Tesouro Prefixado. Lembrando, se a expectativa econômica melhora, você ganha muito. Se ela piora, você pode perder. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.